Êxodo capítulo 3, verso 12. E Deus disse: certamente, Moisés, eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei a Faraó. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o nome dele? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Agora abra, por favor, no Evangelho de João, capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro, da cidade de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus próprios cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que é teu amigo. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus de lá procuravam apedrejar-te, e tu tornas para lá. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou para despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se está dormindo, está salvo. Mas Jesus dizia isto da morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e alegro por vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos outros discípulos: vamos nós também para morrermos lá com ele, né? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, a aldeia de Betânia ficava longe de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar acerca da morte do irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, ao encontrar-se com Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida aqui e agora. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tu crês nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Amém. Irmãos, talvez a sua leitura aí, você tenha encontrado alguma coisinha um pouquinho diferente, é porque durante a leitura eu acabo esclarecendo alguma coisa que o texto pode deixar em dúvida. Mas vamos passar essa história do Novo Testamento. Jesus tem uma família amiga, uma família composta de um irmão, provavelmente mais velho, e 2 irmãs, Marta, Maria e Lázaro. Jesus passa pela Judéia, passa em Betânia, está ali com seus amigos e viaja. Ele vai embora. E de repente, 2 dias, ele recebe uma notícia. Assim que o senhor saiu, há 2 dias, o Lázaro ficou doente e ele ficou muito ruim nesses 2 dias. Vem depressa, porque o senhor pode curá-lo. Ele é teu amigo, é aquele a quem o senhor ama.
Jesus ouviu isso e disse: a enfermidade que ele tem agora não é para a morte, é uma enfermidade para a glória de Deus. Perceba que há enfermidades para a morte e há enfermidades para a glória de Deus. Ele fica ainda 2 dias naquele lugar. E aí ele chama os discípulos e diz: olha, está na hora da gente voltar porque eu preciso despertar Lázaro. Os discípulos, ouvindo aquilo, disseram: Senhor, nós recebemos a notícia que ele estava muito mal há 2 dias atrás, agora o senhor deve ter uma notícia nova de que ele está dormindo, então ele está bem. Lembra que o senhor saiu de lá meio que corrido, queriam jogar pedra no senhor, apedrejá-lo para matar, e o senhor saiu de lá nessa condição? Jesus disse: não, ele não está dormindo o sono de reparação de um cansaço, ele está morto, mas eu vou lá para trazê-lo de volta à vida. Vamos, e eu me alegro muito que vocês e eu não estivéssemos lá, porque assim vocês vão poder ver o poder de Deus, vão poder viver e testemunhar o poder de Deus. Aquele que se chama Dídimo diz: vamos lá com ele, né? Vamos acabar morto lá, porque eles jogaram pedra nele, vão jogar de novo, vão acertar na gente também. E eles voltam. Caminham não sei mais quanto tempo, talvez mais 2 dias, sei lá quanto tempo, e quando chegam perto da casa, uma das irmãs que está ali em casa, ao saber que Jesus está chegando, sai correndo, se atira aos pés dele, deve abraçar as pernas dele, chorando muito, e diz: ah, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui quando nós te chamamos, ele não teria morrido, o Senhor o teria curado. Mas o Senhor não estava aqui. Jesus disse: ele vai ressuscitar. Olha eu aqui, eu vou resolver. Aí ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí Jesus, eu imagino aqui a minha livre interpretação, Jesus deve tê-la levantado carinhosamente, olhado para ela e ter dito a ela: eu estou aqui e agora, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição. Não é a ressurreição do último dia. Eu não estou sujeito a um cronograma de obras. Eu faço as obras. Tu crês nisso? Ela disse: eu creio que tu és, olha o tempo verbal, presente, tu és o Cristo, Filho de Deus. Irmãos, essa é a história que nós lemos. Vamos para um ponto aqui, eu quero contar um livro que eu descobri há 40 anos atrás. E é um livro que ao longo da minha vida eu dou de presente às pessoas que eu julgo sensíveis, inteligentes e necessitadas. Chama-se O Pequeno Príncipe. Quando você pega O Pequeno Príncipe e o lê sem muitos cuidados, você acaba achando que é livro de criança. Tem uma cobra, uma jiboia que engole um elefante, parece um chapéu. Tem uma raposa que conversa. Tem um planetinha, um asteroide, que mora um príncipezinho e ele tem alguns vulcões, ele tem medo de que uma planta chamada baobá, uma árvore gigantesca da África, uma semente chegue lá e destrua o planeta dele. Ele conversa com uma cobra, ele passa por vários asteroides, depois ele chega à Terra. Mas antes de sair do planetinha dele, ele descobre uma sementinha que começa a germinar e ele presta muita atenção nessa sementinha, porque se fosse uma sementinha de baobá, ele teria que arrancá-la, porque as raízes do baobá rasgariam o planeta dele no meio. Mas não é uma rosa. Mas é uma rosa irritantemente fresca, chata, enjoada. Ela é metida, ela acha que ela é a coisa mais linda e única do universo. E ela fala para o príncipezinho de que não existe ninguém como ela no universo, que ela é única. E ele acredita. E ele sai de lá e passa por vários asteroides e chega à Terra. E aqui ele está num deserto e encontra o autor do livro, chama-se Antoine de Saint-Exupéry, é um francês que havia caído naquele deserto com o seu avião, estava tentando consertá-lo, toma um susto ao ver aquele menininho
E conversando com o menininho, ele faz amizade, ele vai tirando informações do príncipezinho, as quais ele, no livro, coloca na sua narrativa. E ele descobre que o príncipezinho passou por alguns jardins na terra e descobriu que num jardim só, e ele passou por alguns, um jardim só tinha mais de 5.000 rosas iguaizinhas àquela que estava no planetinha dele. E o príncipezinho fica tão magoado, tão triste com a rosa, porque ele acreditou que aquela rosa era única. E agora num jardim só na terra, tem mais de 5.000 rosas iguais. Existem muitos outros jardins terra fora. Então existiam milhões de rosas iguais. Mas na medida em que ele vai conversando com a raposa, ora com o piloto, o Antoine de Saint-Exupéry, ele começa a perceber que ele tem uma ligação com aquela rosa, que aquela rosa do planeta dele fez tanto bem para ele. Ela era tão importante para ele, que ele tinha tanta saudade dela. Aquelas rosas que existiam nos jardins aqui da terra não tiravam do coração dele a vontade de voltar para o planeta dele e encontrar aquela rosa. E num diálogo que ele tem, ele ouve a seguinte expressão, a explicação de por que aquela rosa daquele planetinha, que se parecia com todas as rosas da terra, era diferente e era importante. É dito a ele: o tempo que você gastou com a sua rosa fez a sua rosa importante para você. O tempo que você dedicou à sua rosa é que fez a sua rosa importante para você. Irmãos, vamos retornar à palavra de Deus. Nós vivemos um momento em que se troca de igreja com a facilidade que se troca de camisa. Você abre o seu guarda-roupa, sua gaveta, escolhe a camisa que você quer vestir, não gostou daquela, põe outra, não gostou daquela, não quer vestir mais, joga fora. Se ela está nova ainda, dá de presente para alguém, ou então deixa lá, não usa mais. Você pode mudar de guarda-roupa, se quiser. As pessoas estão mudando de igreja, sim. As pessoas ouvem pastores, olha, alguém me disse assim: pastor, a internet está cheia de pregadores. É verdade. Tem pastor pentecostal tradicional, tem pastor maluco, tem pastor engraçado, tem pastor palhaço que faz todo mundo rir, tem pastor ator que chora, tem pastor de gozação. Tem uma igreja na internet que se chama Igreja Evangélica Pica das Galáxias, com o pastor Arnaldo. Agora, na verdade, ele já é apóstolo, porque ele foi subindo, passou por bispo e agora ele é. Mas é engraçado, ele é engraçado, mas o humor dele é uma crítica à igreja. A igreja que está cheia de bobagens. Por que as pessoas não ouvem mais o seu pastor, não crescem com o seu pastor, não aprendem com o seu pastor? Por que as pessoas não desenvolvem o seu ministério com o seu pastor? Por que as pessoas não se dedicam à sua igreja, não ficam na sua igreja? Sabe por quê? Porque elas vão pulando de uma para outra. Elas não gastam tempo com a sua igreja. Elas não gastam tempo com o seu pastor. Elas não gastam tempo no ministério. Elas chegam e dizem: eu quero cantar. Mas no dia que o líder do louvor diz: você não vai cantar porque você não está em condição, ela diz: não, eu saio, eu não fico aqui mais. Se o pastor chamar a atenção, ele diz: eu vou embora. Não canto mais nessa igreja, não toco, o violão é meu, eu levo o meu violão. Parece aquele menino jogando bola. Hoje menino não joga bola, joga videogame. Mas no tempo que menino jogava bola na rua, que brigava com os coleguinhas, ia lá e dizia: a bola é minha, pegava a bola e ia embora para casa, acabava o jogo. É mais ou menos assim. Por que a vida espiritual dessas pessoas é um lixo? Por que é um lixo? É um lixo porque, deixa eu te contar uma coisa, nós todos estamos sujeitos às fatalidades. Você pega o seu carro, está dirigindo na sua mão a 90 km por hora, 80 km por hora, um filho de Satanás
enche a cara de cachaça, vai cortar um carro na curva e te pega de frente. Te destrói o patrimônio, te põe numa cama aleijado em cima dela durante o resto da vida. Acontece. Você sente uma dorzinha esquisita, no banho apalpa as mamas, olha lá um caroço, acha estranho, marca o médico, vai, é câncer, está no estágio 4, já tem metástase, você está ferrada. Acontece. Você tem um emprego bacana, financiou um apartamento enorme, duplex, 2 salas, 3 quartos, 4 vagas na garagem, com carro, nas 4 vagas, viaja para Disney, e de repente você perde o emprego, começa a vender seu patrimônio, não consegue colocação no mercado porque tem 50 anos, tem 40 anos, porque o mercado está recessivo, porque um maluco assumiu a presidência e quebrou a economia, e a gente entra numa recessão, e você começou comprando um Marmitex por R$12, agora você chega para comprar, a pessoa te entrega o Marmitex, você fala, mas não tem arroz, ela fala, você quer arroz? Você fala, quero, então é R$62, era 12, agora com arroz é 62, você está ferrado, não tem dinheiro. Acontece. Esse crente, esse espiritualista de internet, que fica de um pastor para o outro, de uma igreja para outra, de um ministério para o outro, no momento da tragédia que abate sobre todos nós, e acontece comigo, e acontece com você, e com você, e com você, a vida é cheia disso, essa pessoa desmonta, entra em depressão, não consegue sair da cama, não toma banho, todo mundo fica com dó. Por quê? Porque ela não tem fé, porque ela não tem força espiritual, ela não conhece a Deus, ela fala de milagre, mas não como alguém que vive o milagre, mas como alguém que ouviu falar de milagre e ela só repete. Ela não tem testemunho próprio, ela não sabe o que é buscar a Deus. Sabe por quê? Porque ela não gasta tempo com Deus. O que fez a Rosa importante para o príncipezinho? O tempo que ele gastou com a Rosa dele. Eu me lembro, né, irmãos, eu estou com 60 anos de idade, então eu me lembro, o bairro que eu morava era uma roça, hoje é aqui do lado, só tem casas e prédios e asfalto e barulho, é uma coisa terrível, a modernidade chegou, mas naquele tempo era igual Pontal, Orlando, só tinha mato, só tinha um carro nas ruas ali, ao redor da minha rua, era o São João das Máquinas, que tinha um carro, um Chevrolet 38, aquele carro levou as grávidas da região toda para ganhar neném. Meu pai descia ao centro, pegava um ônibus bicudo, e descia, gastava 1 hora para chegar aqui na Praça da Estação, subia a Rua da Bahia, pegava Afonso Pena, fazia o que ele precisava no centro, passava no correio e dizia, olha, eu moro ali no Altos Pinheiro, João Pinheiro, tem carta para aquele lado? O cara do correio ia lá e voltava e entregava para ele um bolo de carta e dizia, ó, isso tudo é da sua região, porque não ia carteiro lá. E aí papai saía distribuindo, ele não era carteiro não, mas saía distribuindo. Mas sabe o que acontecia? Tinha festa, eu era católico, tinha festa de São João, Santo Antônio e São Pedro, eram as 3 festas do ano. Uma semana antes as mulheres se reuniam e começavam a fazer doce, começavam a fazer pé de moleque, começavam a fazer canjica. Era assim, irmã Marilene, também? Quando a senhora era mais nova? Viveu isso? Era, né? Chegou a ver isso? Alguém chegou a ver isso? Esse tipo, você chegou? Lá em Cristiano Ottoni, e o seu é lá em Formiga, não, né? Como é que... Pimenta também era assim? Uma semana antes fazendo festa, os homens buscavam lenha, iam no açougue, pegavam um sebo, passavam num tronco de árvore, pegavam uma sacolinha, enchiam de balas, doces, e brinquedos, e pequenininhos, e dinheiro, e colocavam naquele mastro, e faziam uma fogueira, e tinha quentão, e tinha bandeirinha, e a gente esperava essas 3 festas o ano inteiro, e a comunidade se reunia, e a gente ficava conversando, e ficava em volta da fogueira, e lá pelas tantas soltava aquelas bombas, aqueles craques, tac, tac, e soltava os foguetes, estourava aquilo tudo.
Irmãos, a gente gastava tempo. Sabe como é que os meninos brincavam, Dudu? A gente saía cedo. Se estivesse chovendo ou não estivesse chovendo, era a mesma coisa. As mães ficavam malucas, porque elas procuravam os filhos, e eram muitos. Cadê fulano? Está na rua, mas está chovendo, está lá jogando finca, está lá jogando bola, está lá, se não tinha chuva, estava lá soltando papagaio, ou estava no meio do mato caçando passarinho, subindo em pé de manga. A gente se juntava e brigava. De vez em quando um chegava com a cara quebrada, porque alguém batia nele. Mas depois fazia as pazes e estava jogando bola de novo. E sabe o que aconteceu? Essa turma cresceu junto e a gente tinha necessidade um do outro. A gente tem saudade um do outro. A escola era a mesma coisa. Os vizinhos cresciam, os filhos chamando os vizinhos de tia e de tio. E se era mais velho, chamava de vô e de vó. A gente gastava tempo com os mais velhos. Tinha um senhor na minha rua que se chamava Seu Geraldo. Eu chegava da escola e ia para a casa dele, já era aposentado, mas doente, eu ficava horas conversando com ele. Irmãos, o tempo que a gente gasta, que a gente investe com o outro, é que faz o outro importante para a gente e a gente importante para o outro. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que as pessoas não gastam tempo umas com as outras. Eu tomei uma medida sanitária na minha vida, de uns dias para cá, de umas semanas para cá. Num determinado horário eu chego do serviço, chego do meu dia de serviço, eu desligo o meu celular. Desligo. O telefone fica ligado, se alguém precisar falar comigo, pode discar, mas a internet está desligada. Não tem zap, você reparou que eu não tenho mais zap na madrugada? Estou orando, aquela mãozinha, não tem mais aquilo de madrugada. Porque eu desliguei. Porque senão eu não converso com a minha esposa, senão eu não converso com o meu filho. Por que o amor de um marido e de uma mulher acaba tão depressa? Durante o namoro, os dois estão sempre juntos, estão sempre colados. Olha os doisinhos ali, viajam juntos, sentam juntos, estão abraçadinhos. Aí casa, ele descobre uma coisa maravilhosa chamada Instagram. E ela também. E aí ele fica no telefone dela, e aí é o seguinte, ele vai dando a distância. Depois, cadê ela? Não precisa dela, cadê ele? Não precisa dele. Não gasta mais tempo um com o outro. E sabe o que acontece? Por que a fé esfria? Porque não se dá mais tempo a Deus. A gente tem tempo para o Instagram, a gente tem tempo para o Facebook, a gente tem tempo para fazer consultas no Google, a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para comer, a gente tem tempo para arrumar casa, a gente tem tempo para ir para a academia, a gente tem tempo para andar de bicicleta, a gente tem tempo para correr, a gente tem tempo para fazer artesanato, a gente tem tempo para pintar, a gente tem tempo para brincar, a gente tem tempo para cantar, a gente tem tempo... Cadê o tempo de Deus? Cadê o tempo de Deus? Quanto tempo você gasta com a Bíblia? Quanto tempo você gasta sabendo a história de Noé? A história de Davi? A história de Paulo? De Pedro? Quanto tempo você gasta pesquisando assuntos que são flutuantes na Bíblia? Por exemplo, essa menina que vem falar com Jesus disse assim: eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Irmãos, essa informação não está disponível numa doutrina. Você não acha uma doutrina da ressurreição do último dia. Não adianta você abrir a Bíblia e dizer assim: eu vou estudar isso no livro de Deuteronômio. Não tem. Eu vou estudar isso em 1 Samuel. Não tem. Eu vou estudar isso em Eclesiastes. Não tem. Mas está espraiado pelo Novo Testamento, está espraiado pela Bíblia. É preciso que eu leia, encontre e ligue esses versículos. É importante que eu pense neles. Mais importante ainda, que eu ajoelhe, que eu busque a Deus e diga: Espírito Santo, em nome de Jesus, ministra o meu coração, me ensina, fala comigo. E de repente, o Espírito Santo se torna o meu professor. Sabe por quê? Porque eu estou dando tempo a Deus, eu estou investindo tempo, e Deus estará dando tempo a mim. A Bíblia diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Tem promessas maravilhosas na Bíblia. Por exemplo, o Senhor é teu grandíssimo escudo, praga nenhuma chegará à tua casa. Irmãos, é interessante esse negócio dessa pandemia aí. Nenhuma novidade. Lá pelos anos 80, eu li na revista do Instituto Butantan que eles esperavam até o ano 2000 uma pandemia de uma gripe que mataria muita gente, segundo a previsão deles.
não veio até o ano 2000, mas veio em 2020. 20 anos em termos da história é uma vírgula. E na revista que eu li lá nos anos 80, eles diziam que era porque o vírus é um mutante. Cada vez que a gente gripa é o mesmo vírus mudado. Ele venceu a vacina do ano passado e ele agora pode nos matar. Cada vez ele está mais forte. Ah, mas foi a China que produziu, foram os americanos que produziram, é um golpe. Já se esperava essa pandemia. Eu li isso nos anos 80, numa revista séria de um instituto sério como é o Butantan, que trabalha com gripe, entre outras coisas. Mas a Bíblia diz: praga nenhuma chegará na tua casa. Praga nenhuma chegará na tua casa. A seta que voa de dia não vai te acertar. Por que que o crente então fica desesperado? Porque ele não está aliançado com Deus, ele não se achegou a Deus, ele não gasta tempo com Deus. O tempo que você gastar com Deus vai fortalecer a sua fé. O tempo que você dedicar à sua igreja vai determinar o amor que você tem pela sua igreja. O tempo que você gastar com o seu pastor, ouvindo as mensagens do seu pastor, vai dar a você firmeza doutrinária. Onde é que você está colocando o seu tempo, minha irmã? O tempo que você dedicar ao seu marido, o tempo que você dedicar ao seu esposo, a sua esposa, ao seu filho, é que vai fazer essa pessoa ser importante para você. Se você chegar em casa e disser: ó, está aqui a compra, ó, não me atrapalha não que eu vou dormir. Se ela disser: não mexe comigo não que eu estou azeda, o casamento vai para o lixo. Um dia você vai dizer assim: engraçado, eu gasto mais tempo com a menina da banca de revista, eu gasto mais tempo com o menino que leva comida para mim lá do iFood, do que com meu marido. Eu já estou sentindo mais saudade do menino do iFood do que do meu marido. Eu estou com mais saudade da menina do elevador, que eu encontro todo dia, que trabalha no terceiro andar, do que da minha esposa. Porque eu converso com ela quando a gente chega na fila, eu converso com ela na hora do almoço, porque a gente troca ideia, mas lá em casa a gente não conversa. Lá em casa a gente não tem mais saudade um do outro. E aí nós lemos um texto no Velho Testamento, Êxodo capítulo 3. No Êxodo capítulo 3, Moisés está diante da sarça ardente, e Deus diz: vai, diz ao povo de Israel que eu desci para libertá-los. E ele faz uma pergunta: que Deus é esse que me apareceu? Eles vão querer saber o nome do Senhor. E ele disse: eu sou o que sou. Vai, diz: eu sou, me apareceu. Irmãos, o tempo verbal é presente. A irmã de Lázaro disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, um Deus do passado. Ah, eu sei que na ressurreição do último dia, lá no futuro, o Senhor vai fazer. Jesus disse: não, eu sou a ressurreição e a vida. A mesma coisa que Deus disse a Moisés: eu sou. Deus não é um Deus de ontem. Ah, mas eu já fui um crente poderoso. Ah, eu tenho 30 anos, eu já fui operoso, eu já fui seminarista, eu já fui pregador, eu já fui cantor, eu já toquei. O que você foi não interessa. Passou. Ah, mas eu ainda vou servir a Deus. Assim que eu aposentar, eu vou ter tempo para Deus, eu vou visitar, eu vou orar. É bobagem. Ele diz: eu sou, o tempo é agora. Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus: a tua prosperidade não está no futuro. Deus não vai te fazer próspero no futuro. Deus quer te fazer próspero hoje, aqui e agora, mas você tem que gastar tempo com Ele. Não adianta você dizer assim: eu sei que Deus ainda vai me curar. Não, Ele não vai te curar no futuro, Ele te cura agora, mas você tem que gastar tempo com Ele agora. Sabe qual é o problema que eu vejo nas pessoas? Elas chegam e dizem assim: se Deus me curar, eu vou batizar. Se Deus me curar, eu vou servir a Deus. Inverte. Pastor, me batiza agora doente. Pastor, eu estou servindo a Deus aqui e agora, é aqui. Não é quando Deus fizer, não. É aqui agora, porque quando eu falo se Deus fizer, eu estou jogando para o futuro.
Não adianta você dizer assim, mas naquele tempo, né, tinha um irmão tão abençoado, eu gostava daquele pastor que pregava. Não interessa o passado. Ele disse, eu sou. Como é que você é com Deus aqui e agora? O que é a sua vida espiritual? Você ora, você lê a Bíblia, você vem à igreja, você assiste o seu pastor, você busca conselho com ele? Ou você fica ouvindo um monte de história? Deixa eu te contar uma coisa, está assim de gente contando historinha aí, não é assim, irmão? E é de graça. O cara pega o seu WhatsApp e fala, olha que mensagem bacana que esse pastor pregou, e manda para você. Que pastor? Você tem pastor na sua igreja? Ouve o seu pastor. Você tem igreja? Vai na sua igreja. Você tem Bíblia? Leia a Bíblia. Você tem joelho? Você tem boca? Ora. Serve a Deus. Não joga para o futuro e não joga para o passado. Ele aparece para Moisés e disse, eu sou. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Não tem esse negócio de último dia. E eu vou te falar em nome de Jesus, o que Deus quer fazer na sua vida, Ele quer fazer agora, é aqui, não é daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. O que Deus quer fazer na vida do seu filho, o que Deus quer fazer na sua vida profissional, o que Deus quer fazer no seu corpo, tirando a doença, não é para daqui um ano, é para agora. Irmão, mas vai depender de você. Você tem que fazer uma escolha. Andar com Deus. É o tempo que o príncipe gastou com a rosa que a fez importante. O tempo que você gasta com Deus fala se Deus é importante na sua vida. Eu tenho um amigo querido, pedalou 10 anos comigo, ainda pedala de vez em quando. Ele agora está mais nas motocicletas. Dia desse ele me convidou e disse, olha, nós vamos fazer um ride, vamos fazer um passeio para o Rio de Janeiro, vamos a uma fazenda chamada Santa Rosa, e depois a gente volta. É uma fazenda que fabrica cachaça, vai um grupo para conhecer o processo, vai almoçar lá, e depois a gente volta. Eu falei, legal, 2 dias dá para ir num dia e voltar no outro? Bacana. Quando vai ser? Dia 7 e dia 8. Eu falei, olha, a única coisa que eu não abro mão é da minha igreja. Eu tenho que estar nos meus cultos. Não é porque eu sou pastor, é porque é a minha igreja, e é o culto que eu dou a Deus. Daí eu fui olhar, dia 8 de novembro dá num domingo. Mandei uma mensagem para ele, falei, não dá para mim. Por que não dá para mim? Porque domingo é igreja. Irmãos, o tempo que eu tenho com Deus é aqui e agora. Ou eu invisto em Deus e Deus investe em mim, ou a gente não tem uma relação. É só assim. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.